que envolve aqui uma série de estatística, visualização de dados. É um dos códigos mais organizados que eu já vi na história do Kaggle. Você vai abusar e aprender muito sobre análise exploratória de dados, visualização de dados e principalmente aqui, olha que interessante, gráficos de radar também, tá vendo? Tá querendo aprender Machine Learning, mas não tem ideias de projetos para você praticar ou para compor o seu portfólio? Nesse vídeo eu trouxe 4 ideias de projetos completos com base de dados, códigos e tutoriais prontos para você praticar e ter como referência. Então, se você quiser, fica comigo nesse vídeo e tem esses projetos na sua mão. Vamos lá. Quais são os projetos que eu separei aqui para vocês, pessoal? São 4 no total. E são muito interessantes, confia em mim. O primeiro projeto que eu queria trazer para vocês é criar um modelinho de previsão de preço de imóveis, tá bom? Esse é um projetinho bem interessante para quem está começando a estudar Machine Learning. E basicamente o objetivo dele é, a partir de várias informações de imóveis, você conseguir prever o preço de venda dele, né? O quanto aquele imóvel vale, tá bom? E, como eu disse para vocês, eu já separei um projetinho completo, com a base de dados, com tutorial, com código pronto para você, claro, usando aquela comunidade, aquele site, aquela plataforma chamada Kaggle, que é o que eu sempre recomendo para vocês que estão estudando análise e ciência de dados. Aqui eu tenho várias bases de dados e vários códigos prontos aí para você se aventurar em embasar seus estudos. Eu mesmo aprendi Machine Learning basicamente por aqui, tá bom? Então sempre vou recomendar ele, beleza? Mas eu já trouxe aqui um projetinho bem pronto para vocês. Como eu disse, a gente tem um modelinho aí de previsão de preço de imóveis. O autor aqui ele usa uma base de dados, se eu não me engano, da Califórnia, preço de casas na Califórnia. Você pode ter acesso a essa base vindo aqui, ó, clicando em Input, no link que eu vou deixar na descrição. Relaxa, vou deixar todos os projetinhos na descrição e baixando esse CSV aqui, beleza? Mas o que importa mais aqui é esse notebook. Tranquilo? Vocês podem ver o seguinte, eu tenho aqui um código bem comentado, o cara faz todo o embasamento, né, toda uma contextualização, até aqui uma revisão da literatura, então algo bem embasado aqui para você. Isso aqui é só um plus, o que importa para a gente é o que? É o código, tá bom? Eu já adianto para vocês que o código está bem completinho, tá bem discretizado. Eu gosto do seguinte, o autor ele vai passo a passo, no detalhe, nos três diferentes processos que compõem um projetinho de Machine Learning. O primeiro processo é a preparação de dados, né, que a gente chama de pré-processamento de dados, etapa em que você manipula, trata os seus dados, deixa eles limpos, prontinhos para suas etapas posteriores, que são quais? A análise exploratória de dados, que envolve aqui uma série de estatística, visualização de dados, você de fato conhecer e explorar os seus dados, e o autor aqui faz muito bem. Ele explora vários diferentes gráficos, várias diferentes estatísticas para você entender, compreender melhor os seus dados antes de tentar prever esses dados. Sempre lembra disso, antes de tentar prever, entenda os seus dados, tranquilo? E, por final, a gente tem um processo de fato, treinamento, do seu modelo. Eu gosto muito desse autor aqui, por quê? Porque ele testa vários diferentes modelos e compara eles e vai sempre investir naquele que é o melhor, que teve a melhor acurácia, as melhores métricas, pelo menos os melhores resultados preliminares. E é muito interessante, inclusive eu sempre aplico essa metodologia quando eu vou treinar um modelo de Machine Learning. Eu testo vários diferentes modelos, diferentes metodologias, e escolho aquele que teve a melhor acurácia, os melhores resultados. E o autor faz isso muito bem aqui, explorando até a visualização de dados para ficar bem claro para você. Tá vendo que tem bastante texto aqui, pessoal? Explora esse texto, porque além do código que já está pronto, o autor teve todo o trabalho de discretizar, analisar, tirar as conclusões deles e escrever para vocês. Então, tenta entrar na mente do autor, entrar na mente do programador, ter os mesmos insights, as mesmas conclusões que ele teve. Isso vai ser muito importante para o estudo de vocês. De verdade mesmo, explora aí todo esse trabalho que esse autor aqui já teve e fez um trabalho excelente. Então, modelinho aqui muito interessante e matemática bem legal também, tá bom? De previsão de preços de casa. Ótimo para compor o seu portfólio e principalmente para iniciar seus estudos aí no Machine Learning, porque como eu disse, ele vai muito bem nas diferentes etapas do processo. Primeiro projetinho aí feito e já recomendado para vocês, super completo. Então já merece o like, só para esse projeto já merece o like aí, beleza? Então vamos lá. Qual é o segundo projeto que eu vim aqui trazer para vocês? É um algoritmozinho, é um modelo que a gente chama de classificação, já explico o que é, calma lá, de detecção de fraude no cartão de crédito. Então, basicamente, é você criar um modelinho que detecta se eu tenho uma possível fraude naquele cartão de crédito ou não, tá bom?
Inclusive, é algo que todos os bancos atualmente fazem. Por exemplo, vamos supor que você vai pedir um financiamento para o seu banco, algo do gênero, ou quer aumentar o limite, não sei. Ele primeiro vai fazer toda uma análise de validação do usuário, da pessoa que está pedindo aquele financiamento, pedindo aquele aumento de limite. Ele vai verificar, opa, com base no histórico dessa pessoa, faz sentido aumentar o limite para ele? Faz sentido eu emprestar dinheiro para ele? Ele é um bom devedor? Ele é um bom credor? Como é que eles fazem isso? Logicamente, não é uma pessoa que vai olhar toda hora vai olhar cada requisição de aumento de limite, algo desse gênero, e falar, opa, esse cara aqui merece ou não? Aprova ou não? Claro que não. É um modelo, um algoritmo de detecção, um algoritmo de classificação usando machine learning, tá bom? Então, todos os bancos, eu garanto para vocês que eles já implementam isso, essa análise de risco de crédito, essa análise de bom devedor. Muita boa parte dessas análises são feitas por modelinhos de classificação, treinados aí usando metodologias de machine learning, tá bom? Então, matemática super interessante e, como sempre, vou trazer aqui sempre o projetinho, o código bem completo. Interessante que até um código brasileiro, um programador brasileiro fez aqui. Isso é até um pouquinho raro aqui no Kaggle, você achar bons projetos nacionais. Geralmente a comunidade lá na gringa, lá fora, é bem mais completa, tem muito mais conteúdo lá fora. Tá bom? Então que bom aí que a gente não tem essa barreira linguística aqui. Um bom programador brasileiro já teve esse trabalho aqui pra gente. É um projetinho um pouco mais simples, ele não é tão detalhado, não é tão robusto esse código. É até interessante aí para você dar um pontapé inicial nesses modelos de classificação. Só vou explicar para vocês a diferença de modelo de classificação para um de regressão. Basicamente, esse primeiro que eu mostrei para vocês, de previsão de preço de casa, é o modelo que a gente chama de modelo de regressão. Por quê? Ele, no final, está prevendo o quê? Um valor numérico. Ele está querendo prever o valor, o preço de um imóvel. Então é um valor numérico, né? Um valor monetário, eles vão dizer, é um número. Então, quando a gente prevê números, chamamos de modelo de regressão. Aqui, nessa metodologia, aqui, nesse projeto de detecção de fraude, eu estou lidando no modelo de classificação. Por quê? Eu quero saber qual é a saída do meu modelo. Se é fraude ou não é. Sim ou não. Uma saída binária. Isso a gente chama de modelo de classificação. Existem essas duas metodologias. Por isso que aqui nos 4 projetos que eu trouxe para vocês, 2 são de regressão e 2 são de classificação. Para poder embasar vocês muito bem. Vocês terem uma experiência, um conhecimento nos 2 diferentes tipos de modelo. Tranquilo? Sempre pensando no seu melhor aprendizado. Então, de novo, isso aí já merece like com todo carinho para vocês. E para esses projetos que são ótimos e muito legais. Vamos lá? Vamos explorar um pouquinho. Como eu disse, ele não é um código muito robusto, mas o que eu gosto dele é o seguinte, ele segue aquela mesma metodologia que eu falei para vocês, de aplicar diferentes modelos, tá vendo aqui, ó, aplica diferentes classificadores e testando eles. O bom que, como eu disse, você aprende a avaliar modelos de regressão, porque a maneira que você avalia um modelo de regressão, o quão bom ele está, é completamente diferente da maneira que você avalia o modelo de regressão. Tá bom? As métricas para avaliar o modelo de classificação e as métricas para avaliar o modelo de regressão são diferentes. Por isso que eu trouxe esses 2 projetos. Você aprende os 2 mundos, tá bom? Então, de novo, gosto muito dessa metodologia de testar vários modelos. Bom que você aprende várias metodologias e vê como é que você compara diferentes modelos, tá bom? Então, mais um projetinho aí pronto para vocês. Lembrando que aqui, ó, ele usa esse dataset, essa base de dados. Você pode vir aqui em input e baixar esse CSV, não tem erro, beleza? Vamos para o próximo projetinho, pessoal. Qual é o próximo projeto que eu separei para vocês? É fazer uma análise de vendas de e-commerce. De novo, matemática muito interessante. A gente sabe que desde a pandemia, né, nem na pandemia, até em tempos anteriores, o e-commerce cresceu muito e ainda cresce em valores exponenciais. Então é muito interessante você lidar com essa temática. É muito legal você explorar essas temáticas mais quentes para compor um projeto de portfólio. Porque geralmente essas temáticas mais quentes geram projetos mais aplicados, mais úteis. A galera vê mais utilidade nesses seus projetos, não fica algo super abstrato. Então vamos lá. Qual é a ideia aqui? Você identificar algumas tendências de consumo, os produtos mais vendidos e principalmente o comportamento do cliente. É isso que muitas empresas de e-commerce fazem. Eles têm os modelos de classificação rodando lá para sempre te recomendar novos produtos que fazem sentido com base no seu histórico de compras. Por exemplo, quando você está lá na Amazon, você vai lá e seleciona um determinado produto. Lá embaixo ele já te dá uma opção de adicione mais esses dois produtos e já ele tem um carrinho mais completo, né? Como é que ele adiciona esses 2 produtos? Como é que ele sabe que esses 2 produtos estão relacionados com esse produto que você selecionou aqui? Por modelos de classificação, tá bom? Principalmente
técnicas de clusterização, que ele vai ver a similaridade de um produto com outros e vai te recomendar produtos similares, tá bom? Isso aí são modelos de regressão, Machine Learning, tá bom? Tá vendo que Machine Learning está presente em muitas coisas por aí, muitas coisas, sites, enfim, as funcionalidades que a gente acessa quase diariamente, tá bom? Então, de novo, a importância desse conhecimento aí de Machine Learning. Vamos lá? De novo, projetinho aqui bem completo, inclusive esse aqui é o mais completo, é um dos códigos mais organizados que eu já vi na história do Kaggle. De verdade, está muito organizado. Olha isso, ele tem toda a contextualização, tem bastante texto aqui discretizando os objetivos certinho. Vocês veem aqui, olha quantos steps tem. Ele vai muito passo a passo. Isso aqui está muito completo, pessoal. Aqui você vai aprender demais. É um projeto mais robusto, ele é mais completo, pode ser um pouco mais difícil para você iniciante, mas que tem conteúdo aqui, tem. E tem de qualidade, ele passando de passo a passo, no detalhe, e sempre tendo esse carinho, nessa preocupação de sempre comentar o que ele está fazendo. Olha que interessante. Ele até descreve as colunas, enfim, do teu dataset. Tem muita coisa aqui. Olha isso, tem até gráficos 3D. Olha que interessante. Cadê o gráfico 3D? Cadê? Olha que interessante. Você vai abusar e aprender muito sobre análise exploratória de dados, visualização de dados e principalmente aqui, olha que interessante, gráficos de radar também. Acho que é mais para baixo. Gráficos de radar, então tá bem completo aqui. Projeto diferenciado demais. E no final, olha que interessante. Ele faz todos esses steps aqui para no final criar o quê? Um sistema de recomendação. Por exemplo, o YouTube, o Netflix, aquele catálogo lá para você, recomendado para você. Como é que você acha que eles fazem isso? Como é que eles sabem os produtos, né, os filmes, os conteúdos que são relevantes para você? De novo, por modelos de classificação. Com base no comportamento do cliente, ele recomenda outros filmes e, nesse caso aqui, outros produtos. Estamos lidando aí com e-commerce. Então, vai de frente com essa ideia principal aqui de comportamento do cliente. E, a partir disso, criar um modelinho, um sisteminha de recomendação. De novo, um projeto mais robusto, mas que tem conteúdo, tem demais para você aprender. Agora vamos para o nosso último projetinho recomendado, que é o quê? Previsão de preço de ações. Essa eu sei que é uma temática muito legal, que muitas pessoas gostam, muitas pessoas falam com a gente, inclusive, traz projetos voltados para dado financeiro, mercado financeiro, coisas desse gênero, e aqui eu achei um interessante, tá bom? Então, basicamente, a sua ideia é criar um modelinho de série temporal, né? Com base no histórico de preço das ações no passado, né? Eu tentar prever o preço das ações no futuro, 10 dias, 20 dias, 50 dias, que é o que o autor está fazendo aqui. E eu recomendo, pessoal, eu não fiz à toa essa ordenação, eu recomendo esse aqui vir por último e eu já vou explicar o porquê. Deixa eu só abrir aqui, lembrando que você sempre vai pegar a base de dados vindo aqui input. Por que eu recomendo vocês irem por último nesse projeto aqui? Porque ele está usando aqui um modelo um pouco mais complexo, um pouco mais avançado, que não é nem machine learning, é deep learning. Qual é a diferença? Deep learning é modelos de aprendizagem profunda, principalmente aí que a gente chama de redes neurais, que é justamente isso aqui que ele está usando. Esse LSTM é Long Short Term Memory, é um modelo de redes neurais específico para prever séries temporais. Ele entende muito bem essa autocorrelação temporal, né? A evolução dos dados no tempo, temporalmente. Então o pessoal usa bastante isso no contexto de modelagem de séries temporais. E de novo, é um modelinho mais complexo, inclusive a parte do código, de montar, de treinar o modelo, vou ver se eu acho que é aqui, se eu não me engano, acho que é mais pro final. A parte de montar o modelo, aqui é mais ou menos isso aqui, é meio confusa, a parte do código, até eu confesso que já tenho um pouco mais de experiência, pessoal, é um pouquinho chato, então eu recomendo de fato, deixe isso aqui por último. Mas é ótimo para você dar um pontapé nesse mundo um pouco mais avançado, Deep Learning, que tem ganhado muito hype com essa inteligência artificial, porque esses principais modelos de linguagem, como o GPT, o Llama, enfim, eles usam essa metodologia, essa modelagem de redes neurais. Então é bom que você dá um pontapé aí inicial nesse mundo muito importante. E olha que interessante, só para você ter uma noção, olha aqui a qualidade das previsões. Eu tenho aqui em amarelo os dados previstos por esse modelo, em vermelho, né, laranja aqui, os dados realizados. Vocês podem ver que parece muito bom, parece bem assertivo, mas lógico que o programador aqui, né, nesse caso, ele vai avaliar de maneira quantitativa, né, em valores, se de fato tá bom ou não esse modelinho. Mas a priori tá muito interessante aqui, beleza? Então, de novo, deixa isso aí por último. É basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Só relembrando, pessoal, que Machine Learning, modelagem preditiva, é um tópico um pouco mais avançado. Então, o que eu recomendo para vocês é, primeiro, ter um bom embasamento em análise de dados, esteja confortável com o Python, com manipulação de dados, principalmente, e principalmente criação de gráficos também é interessante, para depois avançar para o Machine Learning.
Se você está iniciando, não faça isso, pelo amor de Deus, não pule direto para o Machine Learning. Beleza? Primeiro, segue esse roadmap, né? Segue seu mapa de estudos, começando, focando ali mais na análise de dados e ficando confortável com Python. E para isso, eu tenho um convite para você. Faça o nosso mini curso de Python, automação e visualização de dados. Lá a gente faz um projetinho bem completo, desde a extração dos dados, do pré-processamento, do tratamento, até a visualização de dados, criando um dashboard. É muito interessante para quem está começando, para você dar esse pontapé inicial no mundo de análise de dados. Lá a gente tem toda a etapa de tratamento de dados, então você vai ficar um pouquinho confortável com essa etapa de manipulação, pode te dar um ótimo embasamento para você seguir para esses projetos um pouquinho mais avançados. Então o precinho está bem bacana, fica o convite para vocês, vai ser um prazer ter vocês como aluno. Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.